E aí, vidas boas, como é que estão? A gente vai iniciar agora a revisão do conteúdo de história do primeiro ano. Então, pessoal do primeiro ano, fica atento. Esse aqui é o conteúdo do capítulo 1. Pegue o livrinho de vocês aí agora. E a gente vai começar a rever aquilo que a gente viu nas nossas primeiras aulas. E, dependendo da quantidade de tempo que a gente passar nesse período de quarentena, então pode ser que a gente já alcance o momento em que a gente vai atingir a continuação dos conteúdos. De acordo com as diretrizes que nós recebemos da SEDUC, no dia de hoje, dia 28 de março, a gente ainda não tem uma previsão da data exata que a gente vai voltar. Foi dito uma data, nós não sabemos ainda se vai ser confirmado, se a gente retorna nessa data ou não, enfim, a gente vai ter que aguardar. Enquanto isso, vamos trabalhar. Quero lembrar vocês que nós estamos em dias letivos normais, certo? Então, não tem ninguém de férias. Eu estou vendo os alunos nos grupos reclamando muito que tem muita atividade. Eu quero lembrar vocês que se vocês têm 5 aulas, pessoal que estuda manhã e tarde, e 4 aulas, pessoal que estuda à noite, então vocês vão ter 5 atividades para quem estuda manhã ou tarde, 4 atividades quem estuda à noite. Cada atividade corresponde a uma aula. No meu caso, eu estou gravando a explicação do conteúdo e em seguida vou mandar as atividades para vocês pelos grupos. Mas as diretrizes que nós recebemos também dão direito de a gente enviar só as atividades. Pode ser pelo aluno online, pode ser por outros recursos online. Enfim, nós temos a oportunidade de fazer isso e alguns professores estão enviando esses materiais. Alguns estão pesquisando na internet e mandando para vocês os links das aulas dos conteúdos. Outros, como eu, resolveu gravar o conteúdo. E tem professores ainda que estão enviando apenas trabalhos escritos, né? Isso aí é a critério de cada professor, cada um com a sua metodologia. E o que eu peço a vocês é que vocês não acumulem. Vocês precisam todo dia, de segunda a sexta-feira, normalmente, pegar o livrinho de vocês e ir cumprindo as atividades de acordo com o dia de aula, que é para que vocês possam estar em dias com o conteúdo. Por favor, minha gente, não deixe acumular conteúdo. Não deixe para passar 3, 4 dias, porque senão vai ficar muito exercício, muita atividade, e não adianta vir depois dizendo, que era coisa demais. Não, não era coisa demais. Era coisa suficiente para você estudar cada dia. Então, vamos lá, vamos começar com o nosso conteúdo. Pessoal do primeiro ano, pega aí o livro de história, nosso livrinho mesmo, de história de Gilberto Cotrim, História Global. Na página 11, você tem o primeiro texto que vai tratar de História e Cidadania. O título desse capítulo é Refletindo sobre a História. E aqui a gente vai começar a fazer as primeiras análises a respeito das razões pelas quais a gente estuda História, né? Então o autor vai começar nos dizendo que existem vários motivos pelos quais a gente estuda História, e um desses motivos é justamente para que a gente possa interpretar as ações humanas e assim a gente possa entender as coisas que aconteceram e as coisas que acontecem no nosso presente. A gente tem a condição, através do conhecimento que nós adquirimos no passado, nós temos a condição de compreender por que a gente chegou nessa situação histórica que nós vivemos hoje, né? E, portanto, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa sociedade, melhorar o nosso mundo de maneira que nós tenhamos uma sociedade mais justa. Isso é colocado pelo autor Gilberto Cotrim. Bom, ele diz aqui no terceiro parágrafo da página 11, quando pensamos historicamente, percebemos que a realidade social é construída pelos seres humanos. Não se trata de uma fatalidade, de um dado natural e imutável, mas de uma construção cultural dinâmica aberta a novas possibilidades. O que Gilberto Cotrim está querendo dizer com isso? Bom, ele estava dizendo que a história é aquilo que nós fizermos dela. Então, a história da humanidade ela pode melhorar. Se a gente fizer as coisas corretas, aquilo que é melhor para o desenvolvimento da humanidade, então nós teremos um mundo cada vez mais justo, ou seja, ele está dizendo que nós somos agentes dessa história, que nós somos protagonistas dessa história. O segundo texto trata da relação entre a história e os historiadores.
Então ele diz o seguinte: ao interpretar as vivências humanas, os historiadores investigam o que homens e mulheres fizeram, pensaram e sentiram no decorrer de suas vidas, no cenário de suas culturas. Assim, o historiador pode pesquisar, por exemplo, aspectos da economia, política, cultura material, mentalidades, e nesse processo ele pode compreender relações entre o passado e o presente. Então nós podemos dizer que existe sim uma relação entre a história e os historiadores. O historiador ele vai escolher qual é o campo de estudo que ele pretende pesquisar. Ele pode estudar religião, ele pode estudar economia, ele pode estudar política, sociedade, enfim. O historiador ele tem que escolher um recorte de tempo, de lugar, e que ele vai desenvolver as suas pesquisas e vai criar o que nós chamamos de historiografia. Ele vai escrever a história daquele conhecimento que foi por ele traduzido nas suas interpretações históricas. Bom, ainda na página 11 nós temos o terceiro texto que trata da história e memória, em que o autor vai dizer o seguinte: o conjunto dos acontecimentos e das experiências que ocorrem no dia a dia, tanto de uma pessoa como de um grupo, pode ser chamado de história vivida. Essa história pode integrar as lembranças das pessoas e dos grupos que a viveram. Mas existem outras vivências que podem ser esquecidas. A memória constitui, então, um campo de disputa histórico entre lembranças e esquecimentos. Ele está nos dizendo o seguinte, que a memória ela pode nos trair. Como assim? A gente sabe que os fatos ocorrem cotidianamente e eles não param de acontecer. Só que às vezes uma coisa aconteceu e a pessoa esqueceu de determinado detalhe, determinado fato que aconteceu na sua vida ou na sua sociedade. Então o autor está dizendo o seguinte, que a história ela tem um certo limite. A gente vai ver um texto que trata sobre isso na próxima página. Existe um certo limite, que é justamente a memória da pessoa que vai escrever a história, ou a memória daquela pessoa que está ouvindo a história sendo contada por alguém, né? Então, aquela pessoa que está contando a história, ela pode esquecer de algum fato, e a pessoa que está ouvindo a história, ela vai registrar exatamente aquilo que aquela pessoa está contando. Pois muito bem, na página 12, nós temos um texto que trata das fontes históricas, ou seja, de onde é que o historiador traz as suas informações? Onde é que ele vai buscar essas informações? Pois bem, Gilberto Coutrinho traz para nós, no seu livro, que existem fontes escritas e não escritas. Ele traz para nós aqui alguns exemplos de fontes escritas: cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas, documentos públicos e particulares. Tudo isso são exemplos de fontes escritas. Uma coisa que ele falou um pouquinho antes é que o documento ele não vem pronto, a história não está pronta. Então, o historiador é aquela pessoa que tem o papel de pegar aquele conteúdo que está nos documentos escritos e ele vai interpretar esse conteúdo. E aí ele vai escrever a história de acordo com aquilo que ele conseguiu captar, as informações que ele conseguiu conceber. Pois bem, existem também as fontes não escritas, por exemplo, registros da cultura material, como vestimentas, armas, utensílios, pinturas, esculturas, construções, músicas, filmes, fotografias, depoimentos orais, etc. Então, existem muitos tipos de registros que não são escritos. Então, a pessoa observa a roupa de um determinado grupo social e aí eles vão perceber o que essas pessoas pensavam durante aquele período, em que essas pessoas acreditavam, por isso que as pessoas usavam determinado tipo de vestimenta. Então, fotografias que podem nos mostrar, por exemplo, a construção de uma grande igreja, que pode nos mostrar como era uma sociedade em determinado século, quais as mudanças urbanísticas que ocorreram naquela região. Então, todas essas informações são fontes para o historiador, entretanto, são fontes não escritas. Bom, em seguida o autor vai dizer o seguinte, que durante muito tempo os historiadores só tratavam como fonte realmente importante aquelas fontes escritas. Então o documento é que era realmente importante para o historiador. Mas com o passar do tempo, inclusive com o desenvolvimento das novas tecnologias, então vem o surgimento da história oral, né? As pessoas vão começar a gravar depoimentos,
e outros tipos de fontes vão começar a ser valorizadas tanto quanto os documentos escritos. O que mais? Então vamos lá. Na página 14, abre o seu livro aí na página 14, nós temos um texto que trata sobre os limites e as possibilidades do saber histórico. Então olha o que é que o autor diz para a gente. Vimos que, com base em pesquisas, os historiadores procuram reconstruir as formas de viver em determinada sociedade. Podem também propor interpretações sobre como as ações humanas desencadearam mudanças ou preservaram situações ao longo do tempo. Em suas análises, os historiadores podem investigar a vida pública ou privada em seus múltiplos aspectos, econômicos, artístico, político, tecnológico, filosófico. Estudar a história é, portanto, uma maneira de adquirir consciência sobre a trajetória humana. No entanto, devemos ficar atentos aos limites ou aos problemas de interpretação histórica. Então, o autor está dizendo o seguinte, que o historiador ele tem a capacidade de interpretar as mudanças que ocorreram e que ocorrem cotidianamente de acordo com as ações humanas. Então ele vai dizer, determinada atitude de determinado governante ou de determinada pessoa transformou a sociedade de determinada forma. Então ele vai mostrar que as mudanças e as permanências na sociedade são resultados das ações e decisões humanas. Pois bem, mas ele também vai dizer que existem limites, existem problemas para essas interpretações. Então o autor vai dizer o seguinte, as historiografias, ou seja, o resultado do trabalho dos historiadores, não podem ser isoladas da época em que foram produzidas. Acreditamos que, ao interpretar e escrever suas obras, o historiador vive o seu tempo histórico. O que ele produz está ligado à história que vivencia, incluindo, por exemplo, lutas, utopias, valores, visões, expectativas. Desse modo, a obra do historiador pode ser uma expressão de sua época e também uma reação ao seu tempo. Então, o que ele está querendo dizer? Que o historiador, ele não é uma pessoa apática ao seu tempo. É uma pessoa que está ligada ao seu tempo. Isso significa o quê? Que quando ele vai escrever história, ele pode se utilizar do conhecimento que ele tem, na verdade ele sempre faz isso, do conhecimento que ele tem, e muitas vezes ele pode chegar até a comparar os acontecimentos das épocas passadas com os acontecimentos do seu próprio tempo. Então ele pode dizer que determinada luta política que ocorreu lá no passado, ele pode comparar com as atuais e querer dizer que é uma coisa parecida. Então existe um limite no saber histórico, porque o historiador é aquela pessoa que ele vai utilizar do seu conhecimento, da sua carga de leitura, para interpretar determinadas atitudes, determinadas leis que foram criadas, né? Então essas coisas elas são interpretadas de acordo com a carga cultural do historiador. Muito bem, nesse sentido podemos dizer que a história, como forma de conhecimento, é uma atividade contínua de pesquisa. Em sua etimologia, história deriva de historin, que em grego significa procurar saber, informar-se. A história significa, pois, procurar. Então aqui nós temos a etimologia da palavra, né, a origem da palavra história, que é literalmente procurar. E a gente está sempre pesquisando, está sempre analisando, buscando mais informações. Pois muito bem. Agora vá para a página 15. Nós temos aqui um texto que trata sobre cultura, né? Modos de ser e de viver. Empregado por antropólogos, historiadores e sociólogos, o termo cultura se refere aos modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra entre os membros de uma sociedade. Abrange conhecimentos, crenças, artes, costumes, normas, padrões de controle e muitos outros elementos adquiridos socialmente pelos seres humanos. Então, esse termo cultura costuma aparecer em diferentes situações ou contextos. Podemos falar, por exemplo, em cultura ocidental ou oriental, cultura
italiana ou brasileira, cultura tupi ou sudanesa, empresarial ou familiar, enfim. Então, o que seria essa cultura? É uma construção do ser humano, né? Então, o ser humano ele começa a adotar normas e valores éticos, artísticos, religiosos, enfim. Então, o ser humano ele vai constituindo a sua cultura de acordo com aquilo que eles acreditam, né? E aí vão formando a sua base, o seu escopo cultural. E nós temos, portanto, uma grande diversidade cultural, nós temos diversos aspectos dentro da cultura. Ok, agora vá lá para a página 16, nós temos um texto que trata sobre essa construção cultural. Então ela pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos e preceitos simples, significados que modelam a sociedade e organizam o comportamento humano. Na interpretação do antropólogo Clifford Geertz, nascem com a possibilidade de viver milhares de vidas, mas acabamos por viver somente uma delas em função da contribuição decisiva da cultura. Então o autor está dizendo o seguinte: como existem inúmeras culturas diferentes, então os seres humanos têm praticamente infinitas possibilidades de viver essas diversas culturas. Então o ser humano ele pode escolher diversas culturas para ele viver, ele pode se adaptar a várias culturas, mas ele diz que geralmente o ser humano se adapta a uma. Ele chega a dizer que o ser humano escolhe uma. Bom, alguns historiadores dizem que a gente não escolhe, a gente nasce naquela cultura. Outros já dizem, não, você nasce numa cultura, mas quando você cresce, você escolhe se você permanece nela ou se você vai partir para outro escopo cultural. Pois muito bem. Então, os historiadores, eles têm essas divergências conceituais. Na página 16, nós temos o segundo texto que trata sobre uma interpretação da cultura. E o autor vai dizer o seguinte: a cultura permanece embora os indivíduos que compõem um determinado grupo desapareçam. Por outro lado, no entanto, a cultura muda conforme mudam as normas e entendimentos. Então o autor está querendo dizer o seguinte, que a cultura ela não depende do indivíduo. Então mesmo que uma pessoa morra, mesmo que seja um grande líder, mas quando é cultura, quando ela está arraigada em uma sociedade, quando aquela pessoa que instituiu ou que ajudou a construir determinado escopo cultural, mesmo que essa pessoa faleça, mas essa cultura vai se perpetuar, ela continua, ela não está ligada ao indivíduo, ela é geral. E também ele está dizendo que mesmo as pessoas que construíram determinado tipo de cultura, normas éticas, morais, religiosas, enfim, mesmo essas pessoas estando vivas, há a possibilidade de que essa cultura possa ser alterada, há a possibilidade de mudanças. Por quê? A partir do momento que muda a interpretação, que muda o entendimento das pessoas sobre determinada norma ética, moral, religiosa, política, social, econômica, então a partir do momento que o entendimento muda sobre aquele objeto de estudo, então muda-se também as regras. E portanto você tem um resumo aqui na página 17, uma síntese das principais características da cultura. Então, primeiro, adquirida pela aprendizagem e convívio social e não herdada em termos genéricos. Então, uma pessoa ela não herda a cultura, ela aprende. Então, a pessoa nasce num meio de pessoas que vivem determinada cultura, mas essa pessoa só vai se adequar a essa cultura se ela for ensinada a isso. Geralmente isso acontece no primeiro contato com os pais. Depois o autor diz o seguinte: transmitida de geração a geração por meio de uma linguagem verbal e não verbal nas diferentes sociedades. Então ele está dizendo que a cultura ela pode ser transmitida de uma geração a outra por meios verbais e não verbais. Ou seja, as pessoas aprendem uma cultura ou pelo que ela ouve ou lê, ou simplesmente pelo que ela vê. Então, um determinado comportamento de uma sociedade, de uma religião, de uma família. Então, aquela pessoa ela vai adquirindo e isso vai passando de geração a geração. Terceiro ponto, inclui toda a produção material e não material de seres humanos. Então, quando nós falamos em cultura, nós estamos falando de uma coisa muito ampla. Nós estamos falando de diversos aspectos ao mesmo tempo. Então, nós estamos tratando de toda a construção que é material e também imaterial. Então, o que é a construção material? Você tem a produção
dos livros, filmes, fotografias, novelas, música, você tem a construção da arquitetura, da arte, enfim, tudo que é constituído materialmente, fisicamente. Mas quando a gente fala também da produção imaterial, nós estamos falando dos valores, da ética, da moral, das crenças, tá entendendo? Então tudo aquilo que está no inconsciente dos seres humanos. Que mais? Múltipla, variável, no tempo e no espaço, de sociedade para sociedade. Então, a cultura ela é múltipla e variável. Ou seja, você pode ter várias culturas diferentes, cada povo, cada sociedade, cada grupo com a sua própria cultura, ou você pode também ter a multiplicidade dentro de um mesmo grupo, dentro de um mesmo povo. Pessoas diferentes, com comportamentos e culturas diferentes dentro de uma mesma nação, dentro de uma mesma cidade, enfim. Vai dizer também que a cultura ela varia no tempo e no espaço. Então isso significa que a cultura há 1000 anos atrás era uma, há 100 anos atrás era outra e hoje é outra. Daqui a 100 anos provavelmente será outra. E quando fala dessa variação no espaço, nós estamos falando de lugar. Então uma coisa é a cultura no Brasil, outra coisa é a cultura lá no Oriente Médio, outra coisa é a cultura na Europa ou na América do Norte. Cada lugar tem uma cultura diferente. Então existe aí uma diversificação no espaço. E também varia de sociedade para sociedade. Às vezes você tem uma mesma região como o Brasil, por exemplo, e aí você tem grupos que vivem na zona urbana, vamos dizer, no norte do Brasil, na região ali do Pará, e ali muito pertinho você tem tribos indígenas que vivem uma cultura completamente diferente, religiosidade, economia, meio de produção, enfim, é tudo muito diferente, mesmo estando ali pertinho uns dos outros, mas é completamente diferente, ela vai variar de uma sociedade para outra. O que mais? Vamos lá para a página 18. Aqui nós temos um texto que vai tratar sobre o tempo, diferentes percepções e medições. Então, se a história estuda os grupos humanos através do tempo, exploremos agora o tema tempo. A experiência do tempo faz parte do nosso cotidiano, quando, por exemplo, olhamos as horas no relógio, ouvimos relatos de pessoas mais velhas, percebemos o que mudou, o que permaneceu de uma época para outra. A noção de tempo é ampla, pois abrange aspectos cronológicos, psicológicos e históricos. O chamado tempo histórico se relaciona com as ações e reflexões dos seres humanos. É o tempo das criações culturais, da mesma maneira que os povos têm diferentes culturas. Eles também possuem diversas formas de viver o seu tempo, de senti-lo, de contá-lo e de responder aos seus desafios. Então, quando nós falamos de tempo, o próprio tempo em si possui aspectos diferentes. Nós temos o aspecto cronológico. Então, a gente tem o calendário, a gente tem o relógio, a gente tem as estações do ano. Isso é o aspecto cronológico. A gente sabe que um tempo é diferente de outro tempo. Mas também existe o aspecto cultural, ideológico, filosófico, psicológico, a forma que as pessoas encaram determinada época, a forma que as pessoas contam a respeito de determinado tempo. Então alguém pode dizer, que saudade que eu tinha de tal época, há 50 anos atrás, que o mundo era assim, tal, aquele saudosismo. Então, existem tempos históricos diferentes. Mas a gente vai entender agora, na página 19, que existe uma coisa chamada ritmo de tempo e que o autor vai citar para nós 2 ritmos diferentes. Ele vai citar para a gente o tempo da natureza e o tempo da fábrica, que é o tempo da indústria. Ele vai fazer essa diferença. O tempo da natureza é o seguinte: antes da Revolução Industrial, as pessoas viviam o tempo da natureza. Como assim? As pessoas acordavam cedinho, antes do sol nascer, porque quando o sol nascia, a pessoa já estava a caminho da roça, para começar a trabalhar cedinho, aproveitar enquanto estava de dia. E aí, quando já estava perto do sol se pôr, o pessoal já estava arrumando ali as coisas para vir para casa. Então ele seguiu o tempo da natureza. Quem ditava a hora do trabalho era o sol. Mas o que vai acontecer? Depois da Revolução Industrial, nós temos inclusive aí um texto que trata sobre o relógio, Então o tempo que vai ser marcado agora vai ser o tempo do relógio,
que é chamado tempo da fábrica. Por quê? As pessoas vão trabalhar por hora, elas vão ganhar por hora. Então eu trabalhei tantas horas, eu vou ganhar X vezes a quantidade de horas que eu trabalhei. Então, a partir desse momento, as pessoas passam a vender o seu tempo, passam a vender a sua força de trabalho por hora. E aí nós vamos ter uma modificação muito grande na sociedade. Por exemplo, as pessoas que trabalhavam nas fábricas, em alguns lugares trabalhavam 12 horas por dia, em outros lugares trabalhavam de 14 a 15 horas por dia. Então, isso aí já vai mudar, porque quando era no tempo da natureza, as pessoas tinham no máximo 12 horas, eles tinham que trabalhar menos que 12 horas, porque quando o sol estava se pondo, as pessoas já estavam a caminho de casa. Então, o autor ele vai fazer esse paralelo entre o tempo da fábrica, que é o tempo da indústria, e o tempo da natureza. O relógio é a maneira mais natural de se medir o tempo, né? Existem, ao longo da história da humanidade, vários tipos de relógios foram criados, relógio do sol, relógio com fogo, com corda, com isso, com aquilo outro. E hoje nós temos esses relógios comuns, né? Tanto aquele relógio que coloca no braço, como o relógio do celular, todo mundo hoje tem um celular na mão. E esses relógios, eles dividem o tempo em horas, minutos e segundos para que a gente possa saber organizar o nosso cotidiano. Que mais? Então vamos lá para a página 20 agora. Esse texto vai tratar do calendário. Então o autor vai dizer o seguinte, que a humanidade possui diversos calendários diferentes. Cada sociedade constitui o seu próprio calendário. O calendário que nós usamos aqui no Brasil, ele foi desenvolvido contando a partir do nascimento de Cristo, né? Tem algumas controvérsias, alguns historiadores dizem que a gente está alguns anos atrás ou alguns anos à frente, mas quando a gente fala do calendário primitivo, a primeira coisa que o autor traz para nós é qual foi a importância e a necessidade de se desenvolver um calendário. E no começo, a ideia era justamente por causa das plantações. Então o pessoal percebeu que as épocas do ano, elas se repetiam. Então tinha aquela época de calor, tinha época de frio, tinha época de chuva, tinha época de florescer, né? Primavera, verão, outono, inverno, né? Aqui no nosso sertão a gente só tem inverno e verão, né? Que é quintura e mormaço. Então a gente não tem essas 4 estações tão bem definidas como se tem em outros lugares do mundo. Mas enfim, o ser humano começou a perceber que dava para ele organizar a época de plantações e a época de colheitas de acordo com o tempo que se repetia de tempos em tempos. Então eles começaram a contar o tempo e fazer alguns registros de quanto tempo demoraria até chegar aquele novo período novamente, até chegar as chuvas novamente, ou até chegar o período da seca para colher novamente. Pois muito bem. O calendário é um sistema que estabelece um modo de contar o tempo. O termo deriva do latim calendarium, que era o livro de contas, no qual contavam os juros dos empréstimos pagos nas calendai, que corresponde ao primeiro dia dos meses romanos. Então, diferentes tipos de calendários foram desenvolvidos por povos como judeus, cristãos e muçulmanos. Os calendários são, portanto, uma criação cultural e por isso têm uma história ou muitas histórias. Supõe-se que os primeiros calendários tenham sido criados entre 2 ou 3 mil anos antes do nascimento de Cristo, provavelmente pelos chineses, egípcios ou sumérios, com base na observação do Sol e da Lua. Atualmente, o calendário cristão é mais utilizado no mundo, embora nem todos tenham adotado. Muçulmanos e judeus, por exemplo, têm sistemas próprios de contagem de tempo. Então, muito bem, o calendário cristão é o que nós chamamos hoje de calendário gregoriano, ele conta a partir do nascimento de Cristo, né? E o texto na página 21, você vai pegar, no século XVI, o Papa Gregório XIII convocou uma comissão de astrônomos que promoveu ajustes no calendário cristão. O resultado ficou conhecido como Reforma Gregoriana, que deu origem ao calendário utilizado ainda hoje. A Reforma Gregoriana foi colocada em prática a partir de 1582. Bom, então o autor está dizendo que é por volta do século XIII que nós vamos ter o ajuste dessa data do calendário que nós utilizamos até os dias atuais.
Como outros, o calendário cristão organiza o tempo em dias, semanas, meses e anos. Os períodos maiores podem ser agrupados de 10 em 10 anos, são as décadas, de 100 em 100 anos os séculos e de 1000 em 1000 anos os milénios. O século é a unidade de tempo muito utilizado nos estudos históricos, costuma ser indicado por algarismos romanos, tradição que vem da Roma Antiga. Então, por que a gente utiliza século? Porque quando a gente vai falar de história, nós estamos falando de longos espaços de tempo. Se a gente for marcar ano a ano, então fica muito difícil, porque não existem tantas modificações históricas assim de um período para o outro. Então a gente vai montando de século tal até o século tal para poder a gente ter uma noção das mudanças realmente significativas no contexto histórico da humanidade. Pois, muito bem, como é que a gente faz para calcular o século? Tem alguns alunos que têm esse problema ainda, que têm uma certa dificuldade, e o texto nos ensina que na página 21 o autor diz assim: um modo fácil de saber a que século pertence determinado ano é somar 1 ao número de centenas do ano. Por exemplo, o ano 2018, o número de centenas é 20. Temos então 2018, a primeira centena é 20, mais 1, vamos na prática agora. Vamos ver como é que a gente faz. Como é que eu vou descobrir qual é o século que pertence a determinada data? Então eu tenho aqui o ano de 2018. Aqui eu tenho a dezena e aqui eu tenho a centena. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a centena e eu vou somar 1. Então aqui eu vou ter a centena mais 1. Então eu terei o século 21. O ano 2018 pertence ao século 21. Só que o autor diz que existe uma convenção entre os historiadores, de maneira que a gente anota o século em algarismos romanos. Então nós vamos colocar século 21 em algarismos romanos. Se eu tenho, por exemplo, o ano 1784, como é que eu vou saber que século é esse ano? Então eu vou pegar a centena, que é 17, vou somar mais 1, e aí eu terei século 18. Então nós teremos século 18, o ano 1784. Nós estamos no ano 2020. Qual o século que nós estamos? Então a centena é o 20, mais 1, então nós temos o século 21. Pois muito bem, então aqui é para vocês aprenderem como é que se calcula o século a que pertence determinado ano. Bom, ainda na página 21, nós temos um texto que trata da periodização histórica. Então, o que é periodizar? É você dividir em períodos. Então, a gente pega o desenvolvimento da história e nós dividimos em períodos justamente para ficar mais fácil da gente estudar. Então, foi o que eu expliquei um pouquinho na aula de Sociologia. Entra lá na aula de Sociologia, nos vídeos. Acho que foi na aula 1, foi na aula 2. E aí vocês vão ver bem direitinho essa periodização, mas a gente vai detalhar um pouco aqui. Pois, muito bem. Então nós temos primeiramente uma pré-história. Essa pré-história está dividida em 2 períodos. Então nós temos o Paleolítico, que a gente vai estudar período por período, daí para frente a gente vai ter a oportunidade de ver um por um. E nós temos o Neolítico. O Paleolítico é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Neolítico, Idade da Pedra Polida. Por quê? Porque os instrumentos de pedra que eram fabricados aqui já tinham mais um polimentozinho, já era um negócio mais bem organizado. Então veja bem, aqui nós temos a pré-história e aqui nós temos a história. A pré-história é o período que compreende ao que é anterior ao desenvolvimento da escrita. Então, antes do ser humano desenvolver escrita, nós temos aqui um período em que os povos eram ágrafos, ainda não tinha escrita.
Então esse período antes do desenvolvimento da escrita nós chamamos de pré-história. Desenvolveu a escrita, começou a história. Então é assim que a gente periodiza, essa aqui é a periodização tradicional. Pois bem, e aqui, o que foi que aconteceu para a gente sair do Paleolítico e entrar no Neolítico? Então aqui nós temos o desenvolvimento da agricultura. Então, antes do desenvolvimento da agricultura, nós estávamos no Paleolítico. Depois que foi desenvolvida a agricultura, nós estamos no Neolítico. Por isso, a Revolução Agrícola, ou desenvolvimento da agricultura, é chamado também de Revolução Neolítica, que é o momento em que o ser humano começa a desenvolver a agricultura. Então, esse período aqui é o que compreende a pré-história, que lá na frente a gente vai, nos próximos capítulos, a gente vai estudar detalhadamente como era a sociedade no Paleolítico, no Neolítico, de que eles viviam, como é que eles produziam, tal, enfim, a gente vai estudar isso detalhadamente. Mas, a partir do momento que se desenvolve a escrita, começa a história. E a história vai se desenvolver em quê? Vai se dividir em quê? Então, nós temos a Idade Antiga, depois nós temos a Idade Média, depois nós temos a Idade Moderna, e por fim nós temos a Idade Contemporânea. Mas professor, como é que eu vou saber quando é que termina a Idade Antiga e começa a Média, quando é que começa a Moderna? Como é que eu vou saber? Bom, você tem aí algumas propostas na página 23 de alguns historiadores famosos, né? Então o pessoal chegou num acordo e disse assim, ó, vamos escolher aqui alguns fatos históricos. A gente sabe que a Idade Antiga, ela acaba em um determinado lugar na Europa e começa a Idade Média, mas em outros lugares a Idade Antiga ainda está vigorando, e a gente sabe que a história ela não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas para a gente conseguir estudar essa coisa toda, a gente precisa ter um marco para dizer assim, ó, foi mais ou menos daqui até ali. Então tem que ter mais alguma coisa, mais ou menos, para definir um período. Então olha aí, na página 23, diz assim, observe os principais marcos da periodização tradicional. Então, pré-história, do surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita. Então aqui está. Depois vem Idade Antiga ou Antiguidade, do aparecimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Então a gente pode dizer que o marco histórico, que vai dizer assim, terminou a Idade Antiga, foi a queda de Roma, do Império Romano do Ocidente. Cai Roma, acabou a Antiguidade, entramos na Idade Média. Foi justamente o que a gente viu nas aulas de Sociologia, que o sistema feudal ele vai começar a se organizar a partir do momento em que cai o Império Romano. Depois, a Idade Média, da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos, que aconteceu em que ano? 1453. Então, esse período aqui, que nós chamamos de Idade Média, ele vai desde o período da queda de Roma até o ano 1453, que é o ano da tomada de Constantinopla pelos turcos. Depois, a Idade Moderna vai da tomada de Constantinopla pelos turcos até a Revolução Francesa. E qual foi o marco da Revolução Francesa? Que vai dizer assim, agora nós vamos começar a Idade Moderna. Vai ser a tomada da Bastilha, que vai acontecer no ano de 1789. Então, quando é tomada a Bastilha, diz assim, começou oficialmente a Revolução Francesa, então nós estamos na Idade Moderna. E por fim, vem a Idade Contemporânea. Aliás, nós terminamos aqui a Idade Moderna e começa a Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias atuais. Então, hoje, nós estamos na Idade Contemporânea. Pois muito bem, existem diversas críticas a essa periodização, tem um texto que fala sobre isso na página 23. Alguns historiadores vão dizer, por exemplo, que não tem esse negócio de pré-história, porque todo mundo tem história, mas os historiadores que defendem essa periodização vão dizer o quê?
que existem povos ágrafos e precisa-se marcar um tempo em que não havia escrita e o tempo que há escrita para diferenciar os dois períodos. Então existem essas críticas, né? Mas mesmo assim nós ainda utilizamos essa periodização tradicional para que a gente possa organizar em períodos a história e ficar mais fácil de estudar um período longo da nossa história. Pois, muito bem, esse capítulo 1, a gente viu apenas uma revisão, já passei a atividade para você em sala de aula, vocês já responderam, já deu visto, e quando for na próxima aula a gente faz a revisão do capítulo 2. Então, assista essa aula, ficou alguma dúvida, volta no vídeo, assiste novamente várias vezes, que é para quando a gente chegar nos capítulos que não foram dados ainda, porque um conteúdo ele vai levando ao outro. Quando a gente chegar no conteúdo que eu não expliquei ainda, aí vocês já têm a base, né, que são esses capítulos iniciais. Então, bons estudos, boa aula e até a próxima.